Olá, olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio, quarta temporada do Negócio Mistério. Vasco, que tal estás? Estou bem, obrigado. Pronto para mais uma aventura. Neste caso, podia-te perguntar que tal? Muito bueno, muito bueno. Ah, muito bueno, muito eu, bueno. eu hablo muy bien espanhol. Neste caso é argentino. Tienes a carregar em Los R's. Aliás, aqui até devíamos era falar em italiano, porque ela... Sim, em piccoli. termos futebolísticos é italiano. Engraçado. Acho que estou a tornar-me um bocado patético. Vou sempre para sotaques. Na semana passada foi a falar não te queria dizer nada, neerlandês. mas tu és patético. E agora a falar aqui com a mania que sei carregar no sotaque argentino. Vamos falar de Dani Osvaldo no Futebol Clube do Porto. Já viram no póster, mas este programa promete, Vasco. É verdade. Tal como prometia Osvaldo no Porto. É isso. Nós começamos esta nova temporada com um jogador no estrangeiro, mas vamos tentar intercalar aqui quer jogadores no estrangeiro, quer jogadores de nome que passaram por Portugal. Lendas. Pronto, também o Osvaldo não era uma lenda. Mas... Achas que eram lendas e quando passaram por Portugal passaram a ser lêndias? este sem dúvida. Mas pronto, nomes fortes que prometiam e que tinham tudo para correr bem. Só que não. Exatamente. É o lema desta temporada. É isso, é o só que não. Exatamente. Estamos então aqui a falar do Dani Osvaldo no Porto. Que chega em 2015 para substituir tão só Jackson Martínez. Pois. Para substituir o Jackson e teve um rendimento quase semelhante, igual, não é? Quase semelhante. Vou começar pelos números, não é? Começa pelos números do Dani Osvaldo. Portanto, ele faz uns maravilhosos 12 jogos, ele fica só meio ano. 12 jogos e depois tem aqui uma estatística curiosa, porque ela marca tantos golos como faz assistências como é expulso, que é um de cada. Um golinho. E não foi tudo no mesmo jogo, por sorte. É isso. Um golinho, uma assistência. Ele marcou contra e quem? Um cartão vermelho. Ele marca o Belenenses no campeonato. Assiste na Taça de Portugal contra o Varzinho. Eu recordo que é um jogo onde o Osvaldo até nem jogou mal, mas teve assim várias oportunidades e algumas delas falhadas por desplicência. E acho que essa a imagem de marca do Osvaldo em Portugal é desplicência. É do género, eu estou aqui, se marcar um golo marquei, mas quero é festa e convívios e pronto, jogar é acessório. E depois é expulso no último jogo que ele faz pelo Porto. Na altura o Lopetegui até lhe concede a titularidade nesse jogo no campeonato contra a União da Madeira e ele expulso com vermelho direto. E aí esgotou-se a paciência dos dirigentes esportistas e pensaram, não, isto não está a correr bem e não vamos prolongar aqui esta ligação, e acaba por ser promovido nessa altura o André Silva a equipa principal, e o Osvaldo abandona o Porto no mercado de inverno e não deixou saudades nenhumas. Dani Osvaldo, que talvez em termos futebolísticos. Sim, Dani Osvaldo, que quando chega ao Porto é numa mudança de marca. É quando entra a New Balance no Porto. Okay. E a camisola do Dani Osvaldo era a mais cara que existia no Porto. Recorda-me aí, eu acho que ele tinha o nome de Pablo Osvaldo no Porto. É muito provável. Imagina, por ser 2 dígitos, que ele era o número 10, sim. E o nome Pablo Osvaldo era um nome enorme, aquilo fazia com que o preço da camisola fosse cara. Não sei se foi muito vendido ou não. Terá sido porque é na época que o Porto tem aquela camisola castanha. Sim. E portanto acabou por ser também... Há muita gente que não considera essa camisola bonita, mas quando é diferente acaba por ser também muito procurada. E o Dani Osvaldo chega ao Porto. Há aqui dúvidas sobre a forma como ele chega, porque há zonas onde conseguimos descobrir que ele chegou como free agent, não tinha contrato. E é curioso que isto não vai assim há tanto tempo quanto isso. São 10 anos, nem isso. Mas depois há um suposto problema na FIFA em que havia um clube uruguai, que era o Sudamérica, que dizia que tinha recebido o Dani Osvaldo proveniente do Southampton, e que tinha sido por empréstimo e que iria emprestar ao Futebol Clube do Porto. Nós temos como emprestado do Porto, não é? Não temos. Não? Olha aqui. Não temos, não. Nem aparece esse clube uruguaio, o Sudamérica. Pois, deve ser aqueles clubes... Normalmente quase barriga de alugueres, em que ele supostamente esteve lá inscrito, o clube diz que o jogador esteve inscrito, mas o que é certo é que tu não encontras nenhum registro, a não ser declarações do presidente desse clube a dizer que não, nós vamos receber dinheiro, porque se ele vinha para cá por empréstimo e vai para o Porto, vai por empréstimo e vamos receber dinheiro. Eu acho que não recebeu. Acho que nem sequer houve contrato com esse clube.
porque o presidente depois dizia que tinha a ver com a mudança de Inglaterra para a América do Sul, que eles faziam no fundo essa ponte, e que a parte económica era resolvida dessa forma. Foi algo que não aconteceu, até porque depois o próprio Dani Osvaldo, tendo passaporte italiano, porque ele foi internacional italiano, era fácil o seu regresso ao velho continente, e foi assim que ele veio para o Futebol Clube do Porto. Portanto, havia a esperança de 2 anos de contrato. Ele não fez não, nem metade que ele conseguiu. Mas porque é que ele era visto como um grande jogador a ser contratado? O Dani Osvaldo nasceu na Argentina e começou a carreira na Argentina, mas rapidamente veio para a Europa. Primeiro para a Itália, ainda passa pelo... Final da juventude, vem para a Itália. É isso. Começa a jogar em Itália, mas acaba a sua primeira grande temporada, os seus primeiros grandes momentos na Europa até acaba por ser em Espanha. No Espanhol ele já tinha dado algumas mostras de qualidade na Fiorentina, mas foi no Espanhol que esteve melhor, e esse é o melhor momento da carreira. Ele passa pela Roma, onde acaba por fazer a melhor época da carreira, mas depois passa para a Premier League, para o Southampton. Na altura o Southampton, atualmente o Southampton está quase condenado à descida da divisão, e este ano estava de regresso à Premier League, mas nesta altura era um clube bastante estável na Premier League. Tinha vários jogadores de qualidade e, por norma, muitos deles até davam um salto para outros clubes. Um deles que apareceu aí era o Adam Lallana, que estava nessa equipa do Southampton, depois vai para o Liverpool. E há o Luke Shaw, há vários aliás, houve uma altura que o Liverpool até ia contratar muitos. O Southampton é visto como sendo um dos grandes berços de futebolistas. Sim, aliás. E mesmo os estrangeiros, o Sadio Mané chega a passar lá. Era um clube que tinha tradição de... quer formar bons jogadores, quer contratar também bons jogadores, sim. Ele acaba por também não se impor ali a 100% na Primeira Liga, acaba por voltar à Itália. E atenção que volta à Itália e não é para jogar num Sassuolo, com o devido respeito ao Sassuolo. Ou no Brescia. Ele joga na Juventus, é campeão italiano na Juventus, e ainda joga no Inter de Milão. Ou seja, estamos aqui a falar de um jogador com um currículo invejável a jogar em 3 dos maiores clubes italianos nos anos anteriores, e passagem pela Primeira Liga antes de chegar a Portugal. Ao Porto, ou seja... E chega ao Futebol Clube do Porto depois de ter estado no Boca Juniors, onde regressou. Portanto. Exatamente. Ainda tem essa passagem pela Argentina e pelo meio. Como tu disseste, ele tinha passaporte italiano, começa a jogar até pela seleção italiana. Não chega a ir a nenhuma fase final. A Internacional entrou 2011 e 2014. Não chega a participar. Mas tem 14 internacionalizações. É um número muito interessante. Marca 4 golos. 4 golos, marca exatamente. 4 golos pela seleção. Ou seja, tem aqui números interessantes. E isso não é uma coisa, nós estarmos a falar. O Dani Osvaldo a chegar ao Porto como o último clube da carreira, com 34 anos, já mesmo no final da carreira. O Osvaldo, obviamente, que não era um jovem, mas ainda estava... pelo menos assim se esperava, para jogar. Para as curvas, não é? Nos anos anteriores apresentava até alguns números interessantes e as pessoas acreditavam bem. Está aqui um jogador habituado ao futebol europeu, com experiência, com bons números, tem qualidade, e obviamente que ninguém nunca colocou em causa a qualidade do Dani Osvaldo, mas a passagem em Portugal é mais vista pelo que ele fez fora do campo, do que propriamente dentro. Eu lembro que... O Dolce far niente. Quase todas as semanas apareciam as fotos dele com os colegas no Porto, alguns, nos churrascos, na esplanada, no terraço de casa dele, ou em restaurantes. Nas margens do Rio Douro, ali verdade. Para a zona de Mel. Ou seja, ele aproveitou bem esse meio ano aqui no Grande Porto, mais até em termos de convívio social do que propriamente em campo. Ele também chega, eu acho que ele não chega mesmo... Ele chega já mais perto do final da pré-temporada, não é? Perto do final da ele chega muito perto do final de agosto. Eu sei que ele ainda, logo na primeira jornada, ele é convocado, mas não chega a jogar. Sim. E também até acaba por ter ali um azar inicial, que é o Aboubakar, que já estava no Porto, na etapa da época anterior, onde tinha sido suplente do Jackson. O Aboubakar começa essa temporada em grande forma, a marcar vários golos. Aliás, ele logo na primeira jornada marca 2 golos. O que complicou ainda mais a vida ao Dani Osvaldo, que chegou mais tarde, provavelmente também não vinha, quer dizer, ele vinha da Argentina, estava a jogar na Sim, mas ele já estava com alguns problemas
de comportamento na Argentina. Portanto, é isso. E esse foi sempre o grande handicap de... Tem sempre a ideia que o Osvaldo, se tivesse um bocadinho mais de juízo ou de cabeça, queira, poderia ter uma carreira melhor do que aquela que teve. Obviamente, quem passa por Juventus, por Inter, por Fiorentina, por Roma, por Porto, por Boca, é uma bela carreira. É uma bela carreira, sim, sem dúvida. Quem dera quase todos os jogadores ter esse percurso, mas fica sempre a sensação que ele podia ir mais além e que chegava sempre a uma fase de desencanto e de, não, eu quero aproveitar a vida e não tanto, e o futebol era um bocado o acessório, não é? Sim, se calhar não foi tão profissional quanto poderia ser, e para ter uma carreira ainda melhor. Estamos a falar de um jogador que era literalmente também um bom vivant, e ele falou sempre muito disso. Tinha um mini a mostrar a sua idolatria a Diego Armando Maradona. Tinha lá, imagina o que é, tu andas na cidade do Porto, não era o caso, mas em Itália ele andava com um mini onde tinha a cara de Maradona estampado. Devia ter jogado no Napoli. É verdade, e falhou essa. Considera como os melhores jogadores de sempre. Queres tentar adivinhar? Maradona, claro, não é? A lista dele tem Riquelme, tem Messi, tem Ivan de la Penha, tem Batistuta, Ronaldo Fenómeno, e diz que o Maradona está num nível acima de todos os outros e portanto é inqualificável. Ivan de la Penha que eu achei estranho. Mas isso vai ao encontro de tu teres dito que é no espanhol que ele tem a melhor fase da sua carreira. Pois que ela, e apanha Ivan de la Penha. E ele diz que cresceu a adorar a forma selvagem com que Ivan de la Penha jogava, e que para ele, quando o encontra no Espanhol de Barcelona, foi uma coisa que ele achava que nunca iria conseguir jogar com o pequeno Buda. Só está o de la Penha no Barcelona, no início de carreira, em que tinha uma qualidade incrível, não era? Um médio ofensivo fantástico. E já nem me lembrava dessa passagem pelo Espanhol, onde ele provavelmente até jogou o melhor futebol, não é? Ele no Espanhol de Barcelona tinha a figura de ídolo. Ele no Barcelona dividia os louros e ali jogava com uma outra liberdade. Mas é engraçado ele estar nesse lote então, com Batistuta, Messi e Ronaldo Fenómeno. E o Maradona mais acima. E o Riquelme também. E o Riquelme. O de la Penha está um bocado e o Dani Osvaldo, valorizado pelo Osvaldo. Fã de Rolling Stones, tem uma tatuagem de Rolling Stones. Tem parte da letra da música da Hall dos Pink Floyd no corpo, tatuada no corpo, portanto estamos a falar... Mas ele não teve uma banda? Teve. E fica icónica quase a sua chegada a Portugal com uma guitarra tipo, não é jogador de futebol, mas sim o músico que acabou de uma rockstar, era completamente uma rockstar. Tem 4 filhos. Não são de mulheres, eu julgo que são de todas mulheres diferentes. Há uma história curiosa de uma namorada que acabou com ele depois dele saber que tinha traído a anteriores e que já andava com outra, aqui no meio destes intervalos todos, e em que proferiu a seguinte frase. Eu trouxe aqui uma cábula, porque essa frase é mágica. Quanto mais lida, eu adoro as tuas... lida por uma, ou dita por uma mulher, decepcionou-me como homem e como jogador de futebol. Eu acho que é um nível... É um nível superior, percebes? Assim, não foi só como homem que decepcionou esta mulher, mas também como jogador de futebol. Não, ele aquele, quando passou pelo Porto, lembro-me de algumas amigas falarem muito, quero ir ao Dragão. Não, para era ver, sex symbol. Para ver Dani eles Osvaldo. não queriam ver o Porto a jogar, ou o adversário a jogar, queriam ver Dani Osvaldo. O Dani Osvaldo em campo. Eu também disse, olha, mas também vai ser difícil, porque o Osvaldo não tem jogado assim tanto quanto isso. Mas aquece. A probabilidade é isso, aquece. Só se fosse na altura do aquecimento. Olha, ainda assim, Dani Osvaldo mergulhou numa depressão brutal. Há um ano, sensivelmente, ele partilhou um vídeo nas redes sociais onde fez um direto. Ele disse que não queria pedir ajuda, mas simultaneamente contou que pediu ajuda, e em que disse que a vida dele não era mais do que acordar, estar em casa e não querer conviver com ninguém. E que diz que viveu a vida toda com esta dicotomia de o bom vivant, o sempre alegre, e que vivia mas que afinal a vida dele não era assim tão... e no fundo este refúgio era uma espécie de esconder o problema que o seu iceberg mental lhe assombrava. Ele diz que esteve às portas da morte, álcool, droga, todo o tipo de vícios, e partilhou um testemunho brutal. É um soco no estômago. Quem puder que ouça,
para perceber um bocado até esta dimensão humana que os jogadores, Dani Osvaldo, quis partilhar com os seus seguidores, e quando nós achamos, ele diz que não era por pena, era mesmo por necessidade de ser libertador para ele e uma mensagem para todos os outros. E essa mensagem importante, fala-se cada vez mais da saúde mental, e quando nós pensamos no Osvaldo, pensamos em festa, alegria, a viver todos os prazeres da vida, mas afinal ele não estava assim tão feliz, não é? Claro. Ou seja, a vida não... Eram refúgios. É isso, a vida não era assim tão maravilhosa como à primeira vista indicava. Porque, provavelmente, olhando para o Osvaldo, seria uma das últimas pessoas que nós dizíamos que estaria em depressão, Claro. que estaria deprimido e de mal com a vida. E eu diria que ele no Boca Juniors deixa de jogar porque o Guilherme Barceloto, que era o treinador, apanhou-o a fumar a seguir um jogo. Ele pegou-se com ele, teve 4 anos sem jogar, voltou e depois deixou de jogar. E eu diria que depois deste ter visto este vídeo, eu acho que foi o melhor golo da vida dele. Sim. Porque acaba por passar esse lado para as outras Isso também a pessoas. fumar, olha, segundo se o diz, o Chesney. Chesney está no balneário enquanto há uma palestra e ele está a fumar o seu cigarro e está no Barcelona. Exatamente. E está a defender bem e tem uma bela carreira, por isso. Ora, vamos ao 11 para terminares do Dani Osvaldo e descobrirmos aqui qual é que é esta zona ofensiva. Vasco, há aqui a dúvida, vamos pôr Dani Osvaldo na equipa? Claro, Tem que aqui estar, a não é? ideia é, neste Então, caso, Osvaldo e mais 10. E mais 10, portanto, vamos para um 4-3-3. É engraçado que aqui não nos aparece logo nos guarda-redes, provavelmente os dois melhores, provavelmente não, os dois melhores com quem ele jogou, É verdade. que são quer o Buffon, quer o Casillas. Mas nós vamos colocar Gianluigi Buffon, Por seu uma companheiro. razão, foi campeão com ele na Juventus e também foi colega dele na seleção italiana, enquanto que o Casillas só esteve meio ano. Meio ano. Portanto, na frente vamos o Dani Osvaldo já avançado ou queres pô-lo a descair numas alas? Não, vai ser ponta De lança. Dani Osvaldo, vamos aqui escolher o Dani Osvaldo para ficares a ponta de lança. Aliás, já que estamos no ataque, podemos pôr os dois colegas dele. Vamos lá, é isso. O Totti, não é? O Totti. Queres pôr o Totti na frente? Eu vou pôr o Totti ali abaixo, mas vamos pôr Mas o também Totti. pode ser. Eu vou pôr o Totti aqui. O que é que Ok, e dizes? quem é que fica o outro avançado? Um deles é o Tevez. Um deles é o Tevez. Portanto, o Totti vai ficar aqui atrás. Ele está aqui no meio, mas é como se fosse mesmo segunda ponta de lança. Portanto, ninguém vai ficar triste com isto. Vamos pôr o Tevez deste lado e... Queres pôr o Zé Turbo? Sim, ele foi colega de Zé Turbo no Inter de Milão. Atenção, isso... mas não colocaria Zé Turbo. Não colocaria Zé Turbo. Vamos ver que mais opções para avançar daqui. Já iremos lá colocar. Ora, defesa direito. Queres escolher aqui, defesa direito? Bem, tem ali o Abate, a Juventus deve ter jogado com o Lichtsteiner. Queres o Lichtsteiner? Se calhar é melhor que o Abate, digo eu. Portanto, mas não temos Lichtsteiners. Não Ou é? então estou a escrever mal o nome do Lichtsteiner. Olha para agora o C. Se calhar não. Então pronto, põe o Abate pelo simples não. Abate, Ignazio Abate. Pronto, os centrais. Portanto, centrais parece-me fácil. Bonucci e Chiellini. Porque temos, exatamente, não há melhor que isso. Não há que pensar muito. E não há melhor que isso. Portanto, embora ele tenha sido colega de Sidósi no Porto. É Como verdade. pudeste ver ali. É verdade. Portanto, depois, defesa esquerda, Crishito, Luke Shaw, Alexandre. Vamos para o Alexandre. Alexandre, defesa esquerda. Se bem que ele com o Alexandre praticamente não joga. Não joga, mas foi companheiro de equipa. Não? Foi, porque a primeira vez que o Osvaldo vai uma ficha pelo Porto, na primeira jornada, é o último jogo do Alexandre pelo Porto. Então queres tirar o Alexandre? Mas eles treinaram juntos. Pronto. Então fica lá, Alexandre. No meio campo, olha, tens ali... O Guarín. Eu vou pôr o Guarín porque eu acho o Guarín muito interessante, aqui de uma história que te vou contar, que foi certo dia no Inter de Milão. Ele e o Icardi iam-se pegar... Olha, está aí o outro avançado. O outro avançado é o Icardi. Até porque era interessante tê-los os dois juntos. O Guarín foi separar uma luta que ia ali surgir entre o Icardi e o Dani Osvaldo. Portanto, estranho, o Icardi e o Dani Osvaldo. Olha, Arturo Vidal. Arthur Vidal, sem dúvida. Nem me lembrava. Arthur Vidal. Ele deve ter jogado com o Pirlo.
Ele jogou com o Pirlo, mas agora quem? Tiramos que é o Arturo ou o Guarín? Tiramos o Guarín. Tiramos o Guarín, pronto. Mas... O Guarín já mediaste este problema e portanto vai Andrea Pirlo para... Se calhar o Osvaldo até queria continuar a porrada com o Icardi e foi para lá o Guarín resolver. Espero que não tenha sido nenhum problema com Vandanara e portanto... Sei porque, mas o Icardi aparece-nos aqui várias vezes. Várias vezes. É? Ora, e aqui temos o 11 de Dani Osvaldo. Não é mau, não. Não, também não é mau. Embora o do Dennis Bergkamp eu acho que era melhor. Sem dúvida. Meus amigos, para a semana estamos de regresso. Fiquem bem. Até lá.